Bem, então para darmos início ao conteúdo de fisiologia, a nossa primeira aula será sobre os processos fisiológicos básicos. E essa aula, na verdade, ela vai ser dividida em dois conteúdos, ok? Nos tópicos dessa aula de agora, nós vamos abordar dois principais temas. O primeiro deles vai envolver o entendimento sobre o meio interno, as estruturas, os órgãos, os sistemas que compõem o interior do organismo. Além de estudarmos o meio interno, nós vamos também entender como funciona o processo de homeostase. E esse processo ele vai ser descrito em algumas etapas para que tudo fique mais claro do entendimento da fisiologia. Antes de iniciarmos todos esses conceitos, é importantíssimo que eu traga para vocês o entendimento, a definição de fisiologia humana. A fisiologia, ela é a ciência que tenta explicar as características e também os mecanismos específicos do corpo humano, que fazem dele, então, um ser vivo. Além disso, nós precisamos saber também que o fato de sermos seres com sensações, sentimentos e inteligência é parte dessa sequência automática da vida. Esses atributos especiais nos permitem existir sob condições amplamente variáveis, que de um modo tornariam impossível a vida. Aliás, que de outro modo tornariam impossível a vida. Pois bem, tendo esses conceitos iniciais básicos, nós precisamos entender como a fisiologia se encaixa no conceito das ciências básicas de estudo da saúde, das ciências médicas e também da saúde. Por isso eu trouxe para vocês esse esquema. E nesse esquema nós percebemos a interação da química, biologia molecular, biologia celular, a fisiologia, que é a nossa disciplina que será abordada agora, e também a ecologia. Como nosso foco é no estudo da fisiologia humana, da fisiologia relacionada à saúde, nós precisamos entender que toda essa disciplina comporta conceitos importantes sobre moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, para formar, portanto, os organismos e, por fim, as populações de uma espécie. Nós vamos entender, como eu já disse, a fisiologia humana, os mecanismos básicos que, de alguma forma, vão influenciar no surgimento das doenças dos homens. E por isso eu adiantei para vocês que nós precisamos saber como que o meio interno ele está organizado. Essa organização do meio interno, ela inicialmente precisa ser entendida pelas cavidades do corpo humano. Que cavidades do corpo humano são essas? Nós temos a cavidade craniana, cavidade torácica, abdominal e cavidade pélvica, como as principais cavidades do nosso corpo. Quando nós pegamos cada uma dessas cavidades, nós entendemos que dentro dessas divisões internas, que constituem o meio interno do organismo, ali dentro vão estar organizados células, tecidos, órgãos e sistemas. Esses sistemas, embora estejam distribuídos em cavidades diferentes, como eu mostrei, cavidade craniana, cavidade torácica, abdominal e pélvica, esses órgãos e sistemas, de alguma forma, eles vão se comunicar. Então, se nós pegarmos aqui como exemplo, os pulmões que estão localizados na cavidade torácica, eles são fundamentais para a captação do ar com oxigênio. Uma vez que o oxigênio atinge a cavidade torácica, especificamente os órgãos pulmões do sistema respiratório,
Esse conteúdo localizado nesses órgãos, nessas regiões, ele vai ser importante para a manutenção das funções do meio interno como um todo. Portanto, esse conteúdo aqui, ele precisa se comunicar com outras cavidades, né? Com outras cavidades como abdominal, craniana e pélvica. Isso acontece, por exemplo, por meio do sistema circulatório. O sistema circulatório, ele conduz essas substâncias ao longo de todo o corpo, distribuindo para outras regiões. Dessa forma, o oxigênio consegue chegar no tecido muscular e o indivíduo ele consegue se locomover, se movimentar, manter as funções do dia a dia. Além disso, o oxigênio ele vai chegar, por exemplo, nos rins, em outros órgãos ou até mesmo outras substâncias resultado do metabolismo vão conseguir atingir o sistema digestório e a partir daí conseguir distribuir mais energia para outras células, outros tecidos e outros órgãos. Portanto, embora o meio interno seja dividido em regiões, em cavidades distintas, os órgãos e sistemas que compõem cada uma dessas regiões, eles produzem meios de se comunicar e transportar substâncias que são necessárias para todo o organismo. Dando continuidade, então, uma vez que nós sabemos que o meio interno, ele organiza todo o interior do corpo humano, além disso, ele vai ser subdividido em cavidades específicas, cavidades localizadas na região da cabeça até a região pélvica, e que essas cavidades são constituídas por órgãos e sistemas. Nós sabemos também que esses órgãos, formados por tecidos, eles estão lá formados pela unidade funcional menor que existe, que são as células. Portanto, é fundamental saber, já que estamos estudando a fisiologia, o funcionamento do organismo, como que essas células, elas se organizam, como que elas funcionam. E aí nessa imagem, nós temos agora uma divisão um pouco menor. A divisão que vai considerar o líquido intracelular, aquela constituição interna específica de cada célula, e também o que nós chamamos de líquido extracelular. Esse líquido extracelular, ele é composto por todas as substâncias que estão externamente às células. Portanto, o líquido extracelular, ele é dividido naquele líquido que está preenchendo os tecidos, entre as células dos tecidos, e também o líquido que vai constituir o plasma, que é a porção líquida do sangue, né? Então, além da divisão nas cavidades, agora nós entendemos a divisão mais específica, localizada entre líquido intracelular e líquido extracelular. Aprofundando então nesse conceito que eu acabei de trazer para vocês, nessa imagem nós vamos entender como que esse líquido intra e extracelular se organiza, né? Então vamos lá. Aqui nós temos a representação de uma célula, né? Essa célula que está representada em amarelo, portanto, tudo que esteja dentro da célula vai fazer parte do líquido intracelular, e isso considerando de uma forma bem geral, generalizada para as diversas células do nosso corpo. Dentro da célula, o líquido intracelular. Externamente, as células, nós temos o líquido extracelular. Embora seja externamente a célula, esse líquido, ele ainda está localizado no meio interno do corpo, tá? E é importante a gente saber que o líquido intracelular e o extracelular, eles são formados por constituintes diferentes. Quando nós observamos o líquido extracelular, por exemplo, nós percebemos que a constituição dele se dá, em sua maioria, por sódio, cloreto, íons de bicarbonato, além de oxigênio também, glicose e ácidos graxos, aminoácidos e o próprio CO2. Agora, se nós analisarmos
em sua maioria, a constituição do líquido interno, nós vamos observar que dentro das células vai haver um predomínio de íons potássio, magnésio e fosfato. Só que essa constituição intra e extracelular, ela não é fixa, porque as estruturas do nosso organismo, as células, os diversos tecidos e sistemas, eles precisam se comunicar para que haja troca, para que haja interação entre essas substâncias. E é por isso que nós entendemos que há mecanismos de transporte que possibilitam a passagem e a troca dessas substâncias intracelulares e extracelulares. Então, de acordo com a necessidade, para que seja mantida a função do corpo, essas substâncias aqui, elas conseguem ser transportadas de um meio intracelular para um meio extracelular. E aí eu trago aqui para vocês, uma vez que nós entendemos o meio interno e agora a gente passa a aprofundar o nosso conhecimento sobre a manutenção da constância desse meio interno, responsável pela nossa saúde, pela saúde do homem, eu trago aqui para vocês essa importante revisão, talvez uma das revisões mais importantes da área da fisiologia, e que ela trouxe pela primeira vez o conceito de homeostase descrito na literatura. E nessa revisão, o que foi discutido por esses pesquisadores foi que o meio interno, para que a manutenção das funções vitais do indivíduo fossem mantidas, esse meio interno, ele sofria uma série de alterações que acontecem de uma maneira constante o tempo todo, e essas alterações, na verdade, elas precisam acontecer dentro de um intervalo de normalidade. O que seria esse intervalo de normalidade? Para cada função específica de um grupo de células, de um grupo de tecidos, de um grupo de órgãos, existe aí uma possibilidade de variação, porque essas funções celulares, elas não conseguem se manter paradas. Eu falei para vocês que o líquido intra e extracelular, eles se comunicam, né? Eles se transportam substâncias. E aí, para que essa variação ela seja mantida dentro de uma faixa de normalidade, é necessário que haja a presença de alguns receptores que percebam, que consigam aferir, medir variações além dessa faixa de normalidade. Portanto, se por algum motivo essa faixa de normalidade da concentração dos líquidos extracelulares de um grupo específico de células, de um órgão, se por algum motivo essa concentração aumentar além do normal ou reduzir além do normal, esses receptores, eles vão ser capazes de aferir, de medir essa oscilação acima da normalidade esperada e promover respostas de adaptação para que aqueles valores retornem à normalidade. Um exemplo clássico para isso, para que vocês consigam entender como isso funciona na prática, se dá pela concentração de glicose plasmática, né? Então, se por algum motivo, pela ingesta de alimentos, por exemplo, a concentração de glicose plasmática ela aumenta, e essa concentração de glicose, então, está aumentada no líquido extracelular, no plasma, que é o líquido que está circulando com o sangue. Se essa concentração de glicose ela é aferida com valores acima dos valores normais, esses receptores específicos, eles vão medir essa glicose aumentada e eles vão estimular respostas fisiológicas para tentar reduzir e voltar a concentração de glicose para valores de normalidade, para dentro daquele intervalo fisiológico.
esse é o mecanismo de homeostase, que não acontece somente para o controle da concentração de glicose plasmática. Esses mecanismos, na verdade, eles regem toda a fisiologia humana. É claro que apresentando as suas especificidades. E aí, entendendo esse processo básico de manutenção da constância do meio interno, que é fundamental para a saúde, nós precisamos entender, portanto, que caso essa homeostase ela seja quebrada, ela seja prejudicada, a saúde vai ser comprometida. Então, nós temos esse esquema que facilita o nosso entendimento sobre o surgimento da doença, um processo fisiopatológico básico para a maioria das doenças que se manifestam nos homens, tá? Então, nós temos aqui como ponto de partida o organismo se mantendo em homeostase, que seria a manutenção dessa constância fisiológica esperada para o meio interno, considerando o líquido intra e extracelulares. A partir do organismo em homeostase, esse indivíduo, esse organismo, ele pode experimentar dois tipos básicos de modificação da homeostase. O primeiro estímulo seria uma mudança interna. Eu dei exemplo já como a modificação da concentração de glicose. E um segundo exemplo seria o acontecimento de uma mudança externa. Essa mudança externa, ela pode ser, por exemplo, a modificação da temperatura do ambiente, do meio externo. Uma vez que qualquer um desses estímulos acontece lá no organismo, no meio interno do indivíduo, o corpo, por meio de mecanismos fisiológicos básicos, ele vai promover uma mudança interna que vai perder a homeostase. Essa perda momentânea da homeostase, ela vai estimular que mecanismos compensatórios tentem retornar àquela condição de normalidade. Pois bem, esses mecanismos eles foram estimulados, eles vão tentar compensar para que aquela faixa de normalidade seja mantida e há possibilidade de uma compensação bem-sucedida. No caso de uma compensação bem-sucedida, nós falamos que o indivíduo ele conseguiu manter a saúde. Então, embora tenha havido uma modificação da faixa de normalidade, os mecanismos fisiológicos conseguiram compensar essa modificação e a saúde foi mantida. Por outro lado, se tal modificação ela não consegue ser compensada e, portanto, os mecanismos fisiológicos falham nesse processo de compensação, a saúde ela pode ser momentaneamente comprometida, afetada, e agora nós temos, então, a manifestação de uma doença ou de uma disfunção. Aqui eu trago para vocês, então, o nome dos sistemas, uma lista dos diferentes sistemas que existem. Na verdade, é uma revisão para que vocês consigam entender essa divisão sistemática, sistêmica do organismo. Quando nós pegamos cada um desses sistemas, circulatório, digestório, endócrino, do sistema imune, tegumentar, músculo esquelético, sistema nervoso, genital, respiratório e unitário, a partir de cada um desses sistemas, nós conseguimos relembrar a organização dos tecidos, pois todo sistema é formado, constituído por órgãos e tecidos, e nós conseguimos entender as funções específicas de cada um desses sistemas. É válido relembrar que cada uma dessas funções apresenta um papel importantíssimo na manutenção da homeostase. Então, esses sistemas, eles interagem para manter aqueles mecanismos compensatórios e, consequentemente, garantir a saúde do indivíduo. Dessa forma, então, nós precisamos entender que, embora aconteça modificações o tempo inteiro do nosso organismo,
existe uma lei que vai controlar todo esse processo e garantir que essas modificações elas sejam fisiológicas, elas sejam aceitáveis e de alguma forma compensadas, né? Essa lei, ela é chamada de lei do balanço de massa e ela diz que se uma quantidade de substância no corpo deve ser mantida em constância, qualquer ganho deve ser compensado por uma perda. E aí, para entender como que isso funciona, é como se o nosso organismo ele fosse esse recipiente, um recipiente constituído por um volume de líquido lá no meio interno, sendo esse volume de líquido distribuído entre células e regiões extracelulares. Sempre que houver uma entrada de determinado constituinte, é esperado que fisiologicamente haja também a saída de algum constituinte para que essa constância do meio interno seja mantida. E aí, se a gente pega especificamente na prática da fisiologia, nós observamos que como possibilidade de entrada no meio interno do organismo, nós temos essa entrada acontecendo por meio do intestino, dos pulmões ou até mesmo pela pele. E para garantir esse equilíbrio, como vias de saída, ou seja, de excreção, nós apresentamos fisiologicamente mecanismos relacionados aos rins, ao fígado, aos pulmões e também à pele. Uma vez que nós temos a interação de entrada, excreção, para manutenção dos constituintes internos, nós temos então a formação da massa corporal, a massa do indivíduo. Essa massa, ela vai ser o resultado da produção metabólica e também do metabolismo gerando substâncias novas. Aqui nós temos então a representação desse balanço de massa, que é formado pela massa já existente no organismo, acrescentada da entrada e produção metabólica e retirando-se a excreção e a remoção metabólica. Dessa forma, nós conseguimos entender que o fluxo, a circulação de constituintes do organismo vai se aplicar não apenas à entrada, mas também à produção, a remoção de substâncias e também para o movimento, o transporte que acontece de substâncias entre um meio e o outro, os compartimentos do corpo. Resumindo, portanto, nós temos que a estabilidade do meio interno do corpo, ela é mantida pela composição do líquido intracelular e do líquido extracelular. Além disso, essas concentrações de solutos, elas são diferentes. O líquido intracelular apresenta predomínio de substâncias diferentes do líquido extracelular. Portanto, vai existir um desequilíbrio dinâmico entre essas regiões. Concluímos que há um equilíbrio osmótico livre de água. A água está sendo transportada livremente entre o líquido intra e extracelular o tempo todo. Porém, esse transporte livre, ele não acontece para alterações químicas e alterações elétricas. Nesses casos específicos, nós observamos que há uma diferença entre solutos, entre intra e extracelular, e também é mantida uma diferença entre os íons. Como resultado, a partir de agora, vocês vão relembrar que homeostase não é equilíbrio. Homeostase é a manutenção da constância vital do organismo.